Salve, salve meus amigos, salve, salve simpatia, estamos começando mais um episódio do KiCast, um especial agora de início de ano, né? Aliás, quero desejar a todos vocês um 2023 repleto de conquistas, realizações, muita coisa boa e muitos episódios aqui no KiCast, tá bom? No episódio de hoje, episódio número 33, nós vamos fazer novamente um compilado. Dessa vez, nós vamos apresentar para vocês os melhores momentos dos nossos convidados, aliás, aqueles que mais performaram melhor em 2022. Então, hoje, vocês vão ter a oportunidade aí de escutar um pouquinho da história do Pedro Stefanini. Pedro Stefanini, que foi o principal executivo, né, que coordenou todos os trabalhos ali e da construção da nova fábrica da Bracel em Lençóis Paulista. Aliás, fiquei muito honrado do Pedro ter aceito o nosso convite para contar um pouco dessa história. Também o Rodrigo Mandaliti, empresário aqui da cidade, que tem vários negócios, emprega muita gente, também vai ter ali alguns momentos especiais dessa conversa. E nossa campeã aí de visualizações, a Rita de Cássia Gomes, que trabalha com eventos, controle de portaria. Então você vai ter a oportunidade hoje de rever um pouquinho dessas três super histórias, que é um verdadeiro aprendizado de negócios. Eu estava aqui montando todo esse material, compilando, trazendo para vocês esses melhores momentos e tá muito legal, tá bom? É uma horinha de programa, passa rapidinho e você vai poder acompanhar esse nosso compilado, nosso especial de 2023 agora. Aliás, tem um recadinho do Kleber, que também mandou um alô aqui pra gente. Fala daí, Kleber. Fala galera, fala Eduardo, como é que vocês estão? Feliz ano novo para todo mundo aí, grande abraço. Hoje tem podcast, KiCast aí para vocês, vai ser um compilado de novo e que vocês aproveitem muito. Eduardão, fica com Deus, meu amigo, você é fera, tamo junto, um abraço. É isso aí, Kleber, valeu, obrigado, viu? Um 2023 muito profícuo para todos nós, né? A segunda temporada do KiCast volta com episódios ao vivo já a partir da próxima semana, da próxima terça-feira, e eu convido você a estar presente com a gente, tá bom? Olha, deixa eu só fazer a referência aqui aos nossos apoiadores, a KS2 Soluções Empresariais. Se você que precisa fazer processo seletivo, treinamento, desenvolvimento, gestão de processos de pessoas, implantação de sistemas, business intelligence, outsourcing, as soluções da KS2 trazem ganho de tempo na gestão de processos, projeto, pessoas e tecnologia. Mais informações, www.ks2.com.br, do meu grande amigo Kleber, tá bom? Um abraço também lá para o Estúdio Design e Comunicação Corporativa, do meu amigo Tiago Oliveira, @Estúdio TOMKT. Lá eles criam soluções em design se você precisa de posts para redes sociais, desenvolvimento de logotipo, enfim, tem muita coisa que o Thiago e a sua equipe são capazes ali de fazer. Meu grande amigo Beto do Conservas, cervejas, cachaças, semente, grãos, castanhas, tempero, geleia no sábado, um delicioso churrasquinho. Nossa Senhora de Fátima, 105, fone 1432 121262. E no Zap 991235543, lembrando que o código de área aqui de Bauru é o 14, tá bom? E também não posso deixar de esquecer da Ativa Comunicação Integrada e a Magalhães Comunicação Corporativa, que também são os nossos parceiros estratégicos. E aproveitando, siga-nos nas nossas redes sociais, obviamente aqui no YouTube. Peço para que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa abrangência. Também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Fique agora com os melhores momentos aí das conversas que tivemos com Pedro Stefanini, Rodrigo Mandaliti e Rita de Cássia Gomes. Acompanhe aí, tá bem legal. Grande prazer eu recebo aqui hoje o Pedro Stefanini, uma pessoa que eu tenho um maior respeito, carinho, admiração por você e tem uma história muito bacana para contar. São 34 anos na indústria e mais recentemente aí, né, o maior desafio que talvez da sua carreira, creio eu que seja, você aí ajudou a comandar uns projetos de expansão aqui no interior do estado de São Paulo, um dos maiores do estado de São Paulo nos últimos 20 anos, uma grande fábrica que tem aqui em Lençóis Paulista, acho que a gente pode falar, né, que é a fábrica da Bracel. Era você que era o peãozão lá que estava comandando tudo isso. Obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado, Kleber. É um prazer estar aqui para contribuir com vocês. Você, de formação, você é engenheiro químico. Isso, eu sou químico.
Bom, antes disso, eu sou natural lá de Americana, de uma família de lutadores que... Italianão, tudo? Italianada, família de lutadores, filho do seu Pedro, da Dona Zila, que sozinha cuidou de 8 filhos, porque ficou vivo aos 40 anos. E contribuiu como grande prazer da vida de formar todos os filhos. Esse era o orgulho dela e fez com que a gente tivesse essa possibilidade de futuro estudando. E eu acho que eu herdei esse lado dela porque eu gosto muito de ver gente seguindo um caminho, eu adoro formar pessoas, tenho filhos ao longo da vida. E, enfim, e lá começou a minha história, lá na antiga Ripasa, Celulose, atual Suzano, lá em Limeira, embora fosse a 3 quilômetros de Americana. Lá entrei ainda garoto. E falando em família, tá vendo? Minha cunhada Joana, beijo, Jo, que possibilitou minha entrada na Ripasa lá, ainda menino, 15 para 16 anos. E fiz carreira lá, fiquei 10 anos, com 19 anos eu já era encarregado de um laboratório, com 22 era o supervisor do controle de qualidade todo, e aí aos 23 para 24, o pessoal da Luarcel foi visitar a fábrica, fez um convite. E eu, à época, recém-casado, tinha uma filha, minha filha mais velha, tinha 8 meses, resolvi ir para um desafio que era fazer uma fábrica muito pequena, como o Carrenato Trescente, que teve aqui contigo, eu ouvi, fazer uma fábrica muito pequena se viabilizar. A gente veio um time de lá e acabamos fazendo isso, né? Formamos gente do começo, né? Nós chegamos aqui naquela época... A região não era profícua como hoje em formar técnicos. Pois é. Então nós demos aula de português, matemática, nós formamos nossos técnicos, né? Para que essas pessoas pudessem entender de operações unitárias para poder operar uma fábrica. Foi prazeroso, isso aconteceu, e enquanto Luarcel a gente fez 2 grandes projetos. Em 2000 eu tive uma guinada importante na carreira, que foi quando eu assumi a área ambiental. Aí fiz uma pós-graduação na Suécia de 3 meses. Deixei minha mulher, minha filha, com 11 para 12 anos aí por 3 meses e fui lá. Numa época que não tinha toda essa mídia maravilhosa que tem hoje, que a gente se comunica, né? Era telefone, era caro fazer ligação Muito caro, internacional. muito caro. Eu gastava uns 1000 krona, que é o dinheiro sueco por semana, para matar a saudade das meninas. Enfim, mas foi um período importante para minha carreira, porque a partir disso eu cheguei e desenvolvi uma expertise importante, controle ambiental de fábrica de celulose. E sempre digo isso, né, eu brinco com a gurizada, que às vezes está com preguiça, que o saber não ocupa espaço, né? Passados 20 anos, talvez o principal drive do projeto foi pegar uma planta que estava desenhada para 1,5 milhão e fazer um licenciamento para 3 milhões, absolutamente dentro da lei, dentro dos preceitos ambientais, conhecimento que foi feito ao longo da vida aí. Então, a história toda foi tomando sempre um rumo, né? A carreira profissional andando de uma maneira muito colada, né? Naquela de formação. Eu fui um guri que não tive muita dúvida do que fazer, né? Eu vejo a gurizada uma dificuldade para decidir a vida aos 17, 18 anos, porque é difícil. Sim. É difícil, eu diria que mais do que difícil, é quase injusto, né? Eu costumo brincar com minhas filhas e com meu filho, é o seguinte, eles entram na faculdade, eu acho legal, mas depois do primeiro ano, quando eles falam que estão felizes, aí eu celebro mesmo. Porque é muito difícil decidir a vida assim. Eu, e talvez parte da minha geração, não passou por isso, porque eu já fui fazer logo o técnico químico com 14 anos, né, motivado pelo meu cunhado, o Rubinho, que era um químico de carreira. E ele convenceu minha mãe a me deixar ir para Piracicaba de noite, com 14 anos, voltando meia-noite e meia, indo trabalhar no outro dia. Enfim, isso ajudou demais na carreira. Colei a questão da química, o técnico químico na carreira profissional. E quando eu fui decidir depois, mais tarde, fiz tecnologia sanitária, fiz química, não tinha muita dúvida, né? Não sofri nada, foi só tocando. E assim, a vida foi assim até chegar no momento que você falava. Pois é, aí a Luarcel, que foi
é uma fábrica muito importante, falei um projeto, porque tinha uma época que a Loar tinha 4 unidades de negócio, né, Pedro? Ela teve produção de fraldas por um período muito pequeno, né? E dessas, as que foram sempre mais consolidadas era a fábrica de óleo e a fábrica de celulose. Né? E a gente veio nesse projeto de celulose, que era pequeno, é verdade, mas teve uma sacada ao longo do tempo que foi fazer celuloses especiais, né? Isto. Celuloses especiais, que é a celulose de sisal, de abacá, que são fibras, né? Para não ser técnico, são fibras usadas em papel para chá, que você tem que ver o chá, mas não pode rasgar quando põe na água quente. Sim. Então você imagina a resistência que tem que ter essa fibra. Então isso fazia produtos dessa natureza, vendia para o mundo todo. Na Luarcel a gente montamos o controle de processo de qualidade, o controle de processo propriamente dito, a área de controle ambiental, pesquisa e desenvolvimento, assistência técnica cliente. E as coisas foram acontecendo que quando eu virei gerente industrial e que eu assumi a fábrica toda, já não tinha nenhuma grande surpresa. Mas isso só foi possível também porque ao longo do tempo a gente foi formando gente, né? Então eu tinha pessoas para me substituir nas gerências, né? Pessoas que a gente contratou como trainee, que é outra coisa que eu tenho imenso prazer de ter participado, de ter criado o programa de trainee. Fui uma das pessoas que participou da criação e que teve engenheiro de trainee da primeira turma, né? Hoje essa turma toda é gerente lá no Bracel, a gente fica orgulhoso. Além da gurizada que está para o Brasil todo, aí, que a gente formou inúmeros operadores que hoje estão nas outras fábricas de celulose. Alguns até foram repatriados agora com a partida da Bracel. Gosto sempre de trazer isso à tona, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar para as pessoas a importância de desenvolver pessoas para substituir a gente, para que a gente possa delegar, para que sobre tempo, para que a gente faça outras atividades que também são importantes, né? Como que você vê isso na sua carreira? O quão importante isso foi para você? Olha, Kleber, assim, eu sempre digo ao meu pessoal, e eu fui exemplo disso algumas vezes, se você não forma gente para te substituir, você não pode crescer na carreira. Então, se você se apega muito a uma cadeira e não forma ninguém para te substituir, você vai ficar com aquela cadeira, mas só aquela, até você envelhecer conceitualmente. Então, o que vale a pena? Vale a pena você formar gente, transferir conhecimento, para que você possa crescer na carreira. Foi o que eu fiz, né? As pessoas... Eu não contratei ninguém para me substituir nas 3 ou 4 promoções que eu tive e me orgulho disso, né? Sempre tinha alguém pronto. A questão é que dá mais trabalho, né? Entendeu? A questão é que dá mais trabalho. Mas você já traz essa pessoa já para o seu lado, já vai preparando, quando tem a oportunidade, já tem Sem dúvida, porque parte do problema é assim, ó, quando você traz algo, nada contra trazer alguém de fora, não é isso. Sim, sim. Mas para a cultura do negócio, se você já tem alguém na equipe, você não tem grandes breaks de continuidade, entendeu? Sim. As coisas seguem. Não tem muito susto tem impacto, também. Não tem susto. As equipes, especialmente chão de fábrica, não sentem impacto. Continua. Né? Enfim, eu julgo isso extremamente importante. Né? Hoje a Bracel continuou o programa de trainees da Bracel e é provavelmente um dos 3 maiores programas do Brasil. 2.000, 3.000 inscritos por ano. E por que isso? Porque tem algumas coisas que foram criadas lá que faz dar certo. Eu só acredito que o programa de trainee dá certo se tiver um gestor para, como a gente brincava lá, ser o dono do guri ou da guria. Ou seja, se a engenheira ou o engenheiro chega e não tem alguém especificamente para dedicar tempo a eles, muito provavelmente não vai rolar. E o outro lado também tem que se preparar, né? Os jovens têm que buscar cada vez mais se preparar, sobretudo no aspecto emocional. A gente vê que a gurizada está chegando muito cru no ambiente de trabalho. Então, pais e mães, começa lá na adolescência, né? Deixa o carinha arrumar a cama, deixa ele servir o prato. Puxa ali, né? Entre outras coisinhas que vão mudando o caráter. E porque essa molecada precisa chegar mais integrada, né? Sim. É um ambiente de universidade, é o melhor período da vida de todo mundo. Né? Mas as pessoas têm que
ter autoaprimoramento, né? E faz parte assumir desafios outros para que também se crie emocionalmente Aquela casquinha. casca, né? Casca. Que é necessário, porque o ambiente profissional acaba requerendo isso. Uma das razões que me fez interromper agora minha carreira de executivo, mudando de executivo para consultivo, foi a constatação de que eu precisava parar para olhar para mim. Então eu fiz isso, parei, olhei para mim, estou fazendo isso, estou me cuidando, tentando me cuidar, e daqui a pouco eu vou estar numa condição muito mais produtiva do que eu provavelmente estava no último maio aí, que era muita coisa. Né? E o nível de estresse não é a empresa que te coloca, é você que se coloca. Todo mundo gosta de apontar a empresa, porque a empresa cobra muito. Você tem que, né, se pontuar também, porque senão só você que tem a perder. Né? Então é importante fazer isso. Claro que depois de um projeto como esse que aconteceu na Bracel, né, muita gente precisou de um período sabático para se recuperar, porque foi duro. Mas, poxa vida, né? A hora que a gente olha para aquele empreendimento ali, dá orgulho de ter participado no nível que a gente participou. Né? Você já parou para pensar qual é o sei que a pergunta mais lugar comum que essa não existe, né? Mas não tem como a gente mudar essa pergunta, né? Mas quando você passa pela Rondon, você vê aquela puta fábrica iluminada de noite, você fala, cara, tem muita coisa minha lá, né? Qual é o sentimento, cara? Eu tenho grande orgulho de tudo que foi feito. Tem noção lá do negócio que você ajudou a construir? Eu tenho muito orgulho de tudo que foi feito, tenho orgulho do projeto, tenho orgulho mais das pessoas do que do concreto, da viga, né? Eu acho que o pacote do projeto, né? Você fazer um negócio daquele operar bem, ser construído com zero acidente fatal, é coisas que te marcam, né? Te marcam. E sem falsa modéstia, né? Não é também nem presunção, o mercado reconhece isso, né? As pessoas do mercado falam comigo sobre isso. Porque nós fizemos coisas muito importantes lá, né? A gente cuidou da pior crise que o mundo fez, fizemos toda a etapa de licenciamento com o time de meio ambiente da fábrica, participamos do que a gente chamava de steering committee, né? Que ficava acima do projeto, e isso gerou também um aprendizado absurdo, né? Eu olho para aquilo também, eu vejo um espelho do tamanho do aprendizado que foi. Eu mergulho, mas entendo assim, é um ciclo que fechou enquanto executivo, né? Agora, acho que é hora de dividir um pouco daquilo que a gente aprendeu nesse período com outras organizações menores. Claro que coisas se aplicam, outras nem tanto, mas é possível você dosar isso. E, sabe, sobretudo, hoje eu tenho tempo também para pensar nesse tipo de coisa, como fazer, como não fazer. Enfim, estou participando mais da vida da família, participando mais da vida da cidade até. Eu acho que é hora de devolver um pouco aquilo que a cidade me deu, é hora de devolver para o mercado aquilo que o mercado me deu, enfim. Quisera todos os profissionais, né, com essa experiência. Mas eu estou muito satisfeito, com a decisão que tomei. É uma nova fase da vida, é um novo projeto de vida, passa por desacelerar um pouco, sem deixar de produzir. E é muito legal a oportunidade de revisitar isso tudo, né? Eu acho que 40 anos de vida profissional é um bocado de tempo. Comecei muito cedo e ainda que eu termine muito cedo, vai ser muito tempo de trabalho. E, enfim, queria deixar uma última mensagem aí para quem está começando, né? Como você disse, não esqueçam que as empresas estão cheias de gente com QI alto sendo demitidas. Trabalhem para ter um QE alto. Trabalhe para ser emocionalmente equilibrado. Comprometa-se com o aprimoramento.
comprometa-se com relacionamento. Seja like, como dizem os americanos, né? Que se for gostar, vai dar tudo certo. Eu costumava, quando eu discutia a questão profissional, a minha esposa costumava dizer o seguinte: olha, tem vida fora dos muros da empresa. E eu tenho descoberto isso, né? Que ela tinha muita razão no que ela dizia, né? Então, esses dias eu falei: Regina, o que aconteceu, hein? Ela falou: então, eu te disse, né? E é verdade mesmo. Então é assim, não foi só ela, mas tem muita coisa para ser feita, né? Muita coisa para ser feita. Basta que você esteja disposto a dividir, né? Basta que você esteja disposto a dividir. E como eu tenho um mantra que eu usava lá na fábrica, quem divide nunca está sozinho, eu seguirei dividindo. Está aqui com a gente um empresário de Bauru muito conhecido, tem uma história muito legal, vai poder contar isso pra gente. Rodrigo Mandalite, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, Rodrigo? Eu que agradeço, Eduardo, milagre, estar aqui no KiCast com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Conforme a ocasião. E nós esquecemos, Rodrigão. Bora, o brinde. Vamos fazer o brinde. nosso brinde aqui antes, né? Brinde. Saúde, pra gente começar a nossa entrevista. Saúde. Hoje foi escolhido a dedo aí, o que Minha você mulher acha? gosta de tomar um vinho. Todo dia, uma tarde de vinho ela toma. Tá certo ela. Resveratrol, né? Polifenóis, faz muito bem. Recomendo. Tradição de italianos, né? Que uma Isso taça de vinho é muito italiano bom. Muito legal. Rodrigo, e aí, meu amigo? Conta pra gente a sua história, como é que tudo começou, como é que você chegou até aqui. Você tem hoje um dos empreendimentos que gera emprego, gera renda. Eu passo ali pela Getúlio todos os dias e eu acompanho o crescimento. Era um prédio ali mais tímido, depois cresceu, foi ampliando. Conta essa história pra gente. Cara, Eduardo, a nossa vida sempre foi de muita labuta e muito trabalho, né? Mas isso começou com meu pai, com a minha mãe, lá na década de 90, né? Meu pai sempre foi um grande advogado, aquele advogado de ponto e vírgula. Minha mãe, uma grande estudiosa. Minha mãe tem 4 faculdades, 2 mestrados e um doutorado, né? Então ela sempre foi estudiosa e depois da década de 90, depois de ter feito tudo isso, ela resolveu estudar Direito. E aí meu pai e minha mãe montaram uma sociedade de advogados, chamado Mandalite Advogados, que nós temos até hoje, né? Isso em 1998, se não me falha a memória. Eu não era meu pai já era advogado, mas foi a terceira sociedade de advogados do estado de São Paulo. Olha que interessante. Né? Muito legal. Então, montaram a sociedade de advogados e aí nós começamos. Eu tenho 2 irmãos e 2 sócios. Né? O Renato, que é o mais velho, e o Reinaldo, que é o mais novo, que é o apaixonado pelo esporte na nossa família. Não que a gente não seja, mas ele é muito mais do que a gente, né? Então o Renato já tinha ido para morar em São Paulo, o Renato ficou fora do Brasil estudando, o Renato voltou e foi trabalhar no escritório de advocacia chamado Demarest Almeida, que era um dos maiores escritórios de advocacia. Escritório pequeno, né? Diga-se de passagem, né? E o Renato fez carreira lá, o Renato chegou até membro do conselho, e a advocacia, ela vivia em constante mudança, como é até hoje, né? Hoje você não tem mais processo físico, hoje é só processo digital. Sim. A tendência é que as audiências hoje elas só fiquem digitais, enfim. Né? Então, naquela época era tudo físico, era tudo... Né? Até hoje ainda tem um pouco. Então o Renato, por ter já uma visão de grandes escritórios, falou, cara, a advocacia vai mudar. A tendência da advocacia é volume de processo, ninguém vai querer mais pagar nada por hora, e foi falando. Eu trabalhava no fórum, trabalhei no fórum durante 16 anos da minha vida, então eu mexia com o processo. Né? Eu abria vista para o juiz despachar. Escrevente mesmo? Eu era auxiliar judiciário. Auxiliar judiciário. 16 anos, Rodrigo? Comecei como menor colaborador eventual. Vai vendo. Uau, Porque eu nunca fui assim muito de estudar, sabe aquele negócio? Eu não falei, você não vai estudar, não. Vai estudar, mas ao mesmo tempo você vai trabalhar. Pronto. Porque a cabeça vazia não para em pé, saco vazio não para em pé. Eu falei, beleza. E aí comecei a trabalhar no fórum nessa época. Cara, e aí no fórum eu fiz muita experiência, Imagina. muitos amigos, conquistei conhecimento sobre processo. Aí que tá. É aí que tá. E meu pai tinha um escritório de advocacia
era Valdomir Mandalite até então. Aí nós saímos de lá, o Renato veio com essas ideias de inovação da advocacia, junto o Reinaldo também já fazia estágio em São Paulo, no escritório de São Paulo, Reinaldo Menor. E aí veio e nós começamos a fazer advocacia de correspondente para os grandes escritórios, inclusive para o Demarest. Audiência e diligência. Hoje todo mundo fala em BPO, né? BPO daqui, BPO. Aquela época nós já fazíamos BPO. Sem saber Eu e o Reinaldo, ninguém sabia que era. Teve uma vez, uma história bem legal, o meu irmão Reinaldo, ele tinha um Astra. Naquela época, porra, era um puta carrão, cara. Né? Reinaldo falou, gordo, vou falar um negócio pra você, cara. Vou vender esse carro, vou comprar 4 Unos, porque o negócio está crescendo. A gente precisa começar a rodar a nossa região. Que legal. Para a gente conseguir fazer a quantidade maior de processos de diligência, para a gente conseguir fazer a conta fechar, porque a conta tem que fechar até hoje, cara. A demanda estava alta. Estava alta e você precisava fazer a coisa, né? E aí ele fez isso, compramos 4 Unos, colocamos lá Mandalite Advogados na porta, começamos a rodar a nossa micro-região. Legal. Rodando. Aí a coisa vai evoluindo. A gente gosta, assim, eu não conheço tecnicamente, mas eu gosto muito de criar as coisas. Então toda a nossa parte de tecnologia sempre foi desenvolvida internamente. Sempre. Fantástico. Nós sempre tivemos um time de desenvolvimento. E aí começamos a crescer esse negócio de correspondente. Puta, aí fomos lá, montamos uma filial em Ribeirão Preto para atender os grandes escritórios em São Paulo. Aí montamos a filial em Prudente. Foi indo. Chegou um determinado momento que o Demarest não quis mais esse chamado contencioso de massa. Certo. Não era interessante para eles. Não era mais interessante para eles. Eles achavam que aquilo não dava dinheiro, parará. E, porra, a gente sabe, a gente vive no interior. E quem aqui tem que fazer custo, e não tem outra alternativa. Isso, né? É verdade. E aí, ele não quis mais aquela... Nós fomos lá. E o meu irmão, o Renato, era sócio. O Zé Edgar, que era o terceiro sócio nosso, também trabalhava lá. E o Zé Edgar falou, pô, se vocês não querem, o pessoal de Bauru quer. Eu falei, Zé, eu compro essa operação, cara. Bora. A gente toca isso daí com a anuência dos clientes, tudo certinho, bonitinho. A gente toca esse negócio e vamos ser sócio. Você quer mesmo? Eu falei, pô, lógico que a gente quer. O Renato era sócio lá até então. Continuava lá. Cara, aí fizemos esse negócio. O Zé Edgar saiu de lá. Foi onde nasceu a JBM Sociedade de Advogados. JBM. Certo? Isso em 2008, se Seu não me pai falha. chegou a acompanhar essa fase ou não? A JBM não. Meu pai acompanhou até o Mandalite Até o Advogados. Mandalite Advogados. Nesse meio, foi importante você falar, nesse meio tempo, nós mudamos, a gente tinha escritório do lado do Pão de Queijo ali, na Machado de Assis, Sim, 1351, sim. lembro como se fosse hoje. Aí nós saímos dali e fomos para Machado de Assis, Maternidade. onde é a Secretaria dos Perto da Negócios Jurídicos, maternidade eu acho, ali. perto da Isso, maternidade. em frente ao ponto de ônibus. Cara, na hora Ali. que nós colocamos o nosso escritório ali, cara, sala tudo grande. Aí, Muito fazendo, grande. Que loucura que é essa? Mas a gente sempre Já teve visão tava de vendo crescer, isso. de fazer um negócio acontecer, de buscar... Cara, se você ficar parado e não pensar em crescer, não pensar em desenvolver, não pensar em desenvolvimento, as coisas não funcionam. Você não precisa empreender... Nessa época, Rodrigo, quantas pessoas? Cara, umas 80, 100 pessoas. Já tinha 80 pessoas. Vamos ver os números aí, os números são grandes, né? 80 pessoas nessa época. Cara, nós começamos com 5, 6 pessoas. E eu tenho gente que começou conosco, que está conosco até hoje. E aí nós entendemos e criamos a Sociedade de Advogados. Foi onde nós adquirimos, aí começou a vir cliente para Bauru. Isso. Começamos a contratar advogados. E tudo nessa criação, dessa fusão, de uma cisão que nasceu a JBM, a gente desenvolvia tudo. Nós tínhamos um contrato também dentro da Mandalite Advogados com a Caixa Econômica Federal, que era para fazer cobrança habitacional. Ah, já tinha isso. Tinha Já isso. foi. Esse foi A o. gente participava de licitação também. Sim, Porque, sim. cara, é difícil fechar a conta. Então lógico. você tem que partir Entrar para em todos os licitação. cenários, né? Hoje eu tenho um contrato público, só que é com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Certo. O Mas resto naquela é privado. época a gente participava bastante. Tinha um contrato com a Rede Ferroviária Federal, que foi extinto naquela oportunidade. Sim. E aí, cara, chegou um determinado momento que a gente se deparou com a seguinte situação. Tínhamos acabado de mudar de prédio, descobrimos a doença do meu pai. Sim. Meu pai faleceu em 6 meses. Puxa. Quando meu pai faleceu, nós perdemos a Rede Ferroviária Federal, Que veio da época. que veio da época.
Nós perdemos, houve a fusão da nossa Caixa, nosso banco, com o Banco do Brasil, e nós advogávamos para a nossa Caixa, nosso banco, não sei se vocês se recordam. Sim, sim. Então perdemos isso. Virou aí tudo também, Banco do Brasil. né? E nesse meio tempo, muitos concorrentes da época dividindo já os nossos clientes. Sim. Né? Então nós tínhamos esse, voltando um pouquinho no contrato, nós tínhamos um contrato com a Caixa Econômica Federal. E, poxa, isso avolumava, era call center desde aquela época. Isto. Né? E aí começamos um novo negócio, a JBM, aí ficou mandando ali de advogados que a gente tinha mais uma boutique de advocacia, como é hoje, até hoje. E a JBM também tinha esse contrato dentro da Mandalite, que era a cobrança. Aí chegou num determinado momento, em 2000 o Renato acho que veio pra gente em 2012, 13, alguma coisa assim. O Renato saiu do Demarest Almeida e veio se tornar sócio aqui conosco. Neste acerto que ele fez, ele trouxe a parte de seguros e resseguros. Agregou mais ainda. Que ele é especialista, né? E aí o Mandalite Advogado virou uma boutique, o JBM um grande contencioso de massa, só que os contratos estavam mal posicionados dentro das empresas. E a gente desenvolvia isso tudo internamente. Sim. Toda a parte de tecnologia, sistema, Graco, ex-Graco, publicação, robô, captura. Aquela época falando de robô, né? O que você está falando? Era pessoa Naquela época nós mesmo, tirávamos foto de processo. Scannerzinho, foto. Não, foto Mesmo, aquelas de maquininhas. Porto Alegre, a Sony. gente tutelava o processo em Bauru. Nossa. Na época dos planos econômicos. Sim. Então a gente inovou tudo esse negócio. Aí o que nós fizemos em determinado momento? Pô, escritório de advocacia não dá dinheiro. Vamos Você não mudar. ele não tem valor de mercado. Você não consegue vender um escritório de advocacia. Não. E a gente sempre foi empreendedor, pô. Tô aqui para empreender, para gerar e para ganhar dinheiro, obviamente. Foi quando nós fizemos a Fint Soluções. Nós fizemos o spin-off Pivotaram de ali. toda aquela parte interna, tudo que era administrativo. Vocês já tinham tecnologia. Já tinha. tinha. Então, tudo que era administrativo, nós tiramos de dentro e criamos a Fint Soluções. A parte de cobrança, nós criamos a Consilig, Isto. que foi onde nasceu, se não me engano, foi em 2013. Se não tiver com a data errada. Pode ser que eu esteja. Tem até um livro nosso, mas as datas eu sou meio fraco com esse negócio de data. E aí nós criamos a Fint, que é uma empresa de tecnologia, que hoje vende serviço para grandes escritórios, para grandes bancos, e a Consilig, que é um call center. Então, assim, basicamente a nossa história de crescimento dos negócios foi isso daí. Hoje a Consilig tem 2.000 a 2.500 funcionários, a JB Mandalite mais nós. Hoje a gente deve gerar entre Bauru, São Paulo e Pederneiras, que a gente tem escritório lá, uns 4.000 empregos. Um negócio aqui para você, assim, de primeira mão. Nós estamos em algumas RFPs que pode trazer para Bauru e região mais de 5.000 empregos. Uau, olha aí. Isso é recorte, hein? Então, quer dizer, veja, não é nada certo, a gente está bem quente dentro dessas várias RFPs. Pode ser que saia uma, pode ser que saia todas, pode ser que não saia nenhuma, mas saindo, a menor é de 2.000 posições. Nossa. Então, eu estou falando de quase 4.000 empregos. Eu entendo que, como o segmento call center é um segmento muito massificante, cara, é difícil. E muitos call center é tido como fábrica de lucro, né? E eu entendo que minha empresa não é uma fábrica de louca. Né? Então eu procuro fazer tudo que está ao meu alcance e o que não está para ter um ambiente menor estressante possível. É estressante. Que é, né? Mas, porra, cara, eu costumo tratar bem as pessoas, a gente costuma fazer vários eventos internos. A gente cuida das pessoas efetivamente. Cara, na pandemia eu fiz tanta coisa para as pessoas. Eu adiantei 13º, coloquei todo mundo de férias. Ele poderia, pelos programas, dispensar, poderia ter feito N situações. Manteve o máximo possível. A gente poderia ter, como que eu posso te dizer, ter tomado várias outras... Cara, começou a pandemia, eu falei pro meu time, falei, moçada, seguinte, é a oportunidade para os nossos negócios. A gente tinha acabado de fazer uma separação, a gente tinha um centro de serviço compartilhado, aí separamos, começamos a olhar a empresa individual, cada uma e tal. Então, tinha acabado de separar de prédio, várias questões ali, né? Falei, moçada, agora é a grande oportunidade da nossa vida.
No nosso negócio, pode ter certeza. Em que sentido? De Em expandir? todos os sentidos. Aumentou Expandir, demanda? Aumentar a demanda. Cara, 2020 foi o melhor ano da companhia. Chave. Quando eu, junto com a minha família, eu tomei a decisão de pedir exoneração do fórum. Bem ou mal, eu tinha o meu salário lá e aquilo eu poderia me aposentar lá. Como eu já tenho amigos que é aposentado público, estadual, funcionário do fórum. Então ali, não, eu vou lá, vou pegar o que eu aprendi aqui junto com meu outro irmão já está em São Paulo, já está morando nos Estados Unidos, já está bem engatilhado, nós vamos começar o negócio aqui e tal. E fui fazer isso. O Reinaldo estava em São Paulo, voltou, também essa é a chave. A outra pergunta é... O que você não faria mais? Às vezes que você se decepcionou e você pode orientar as pessoas hoje a não tomar esse caminho que pode ser um caminho ruim. Algo que você fez e falou, puxa, isso aqui eu não faria novamente. Cara, uma pergunta difícil. Pode né? ter, pode não ter. Porque eu faria tudo de novo. Novamente, tudo que eu fiz. Né? Tem algumas decisões que às vezes você toma que são difíceis, mas que você precisa tomar para o bem da sua organização, para o bem do negócio, para o seu bem. Então, assim, em especial, não tem um caso que me marcou que eu não faria mais. Cara, você tem que fazer tudo acertando ou errando. Você não pode deixar de fazer com medo de errar. Show. Você vai errar sempre. E vai acertar também. Eu procuro ter mais acertos. Mas para eu ter mais acertos, eu procuro me consultar com as pessoas que estão dirigindo o negócio comigo. Não adianta só ir, eu sou o dono, Júnior vai fazer assim, Adriel vai fazer assado, o outro vai fazer... Cara, quem sou eu para fazer isso? Eu dependo deles. O negócio depende deles. Né? Então, eu tenho comigo eu gosto de fazer uma gestão muito compartilhada. A decisão, você e o Reinaldo são sócios majoritários, a decisão de vocês não é nossa, a decisão é do time. A decisão é para saber o que é melhor para o negócio. Então, esse negócio que eu não faria mais, eu faria tudo de novo. Errando, acertando, eu faria tudo de novo. Estou conversando aqui com a Rita de Cássia Gomes, ela que é uma produtora de eventos. É como eu disse na minha livezinha lá no Instagram, ela está onde muita gente queria estar. Rita, obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que o bate-papo vai ser bom, mas antes vamos fazer um brinde aqui para a gente comemorar e saudar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Boa noite, Rita, tudo bem com você? Boa noite. Ótimo, graças a Deus. Ô Rita, você sempre foi metida em eventos, festa, comemoração? Essa era a sua vibe desde pequena? Como é que começou tudo isso? Então, minha família não era de evento, não. Não, né? Embora meu pai sempre fez alguns extras na época do BAC. Certo. Olha, na portaria do BAC, né? Esse tempo a gente achou umas fotos em casa, eu descobri isso, acabou a gente ligando, né? Mas não tive muita inspiração de familiar. Foi mais em busca de oportunidades oportunidade mesmo. Começou a trabalhar desde cedo, Rita? Sim. Eu perdi minha mãe muito cedo, né? 6 anos. Aí já foi. Meti a cara. Pro mercado. E qual foi o seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego? Eu fui secretária de dentista. Mas assim, aquela que ficava lá dentro dele, passando aquele troço na boca. Tentava lá. ajudar e tal. Assim, eu não tive medo de encarar desde pequena, né? Fui atrás pra ajudar em casa, ajudar na renda. E minha mãe era uma pessoa muito dinâmica, né? Vamos. E aí eu comecei. Começou a ir, né? Aí depois eu fui trabalhar na Tatiele. Papelaria, informática ali na rua 3 de 3 de maio. Trabalhei bastante tempo lá. Aí, né, comecei a ficar moça, sai. E como hoje, né, as meninas fazem bastante freelance, né, trabalha em portaria, Isso. em recepção de camarote, receptivo de festa, casamento e tal. Aí um dia eu tive uma oportunidade no Rastro do Cowboy. No Rastro Cowboy. Rodovia Bauru-Piratininga, quilômetro 6, os melhores anos vividos. E ali que você, então, entrou nesse universo aí dos eventos e tudo mais. Eu entrei lá entregando um panfletinho, né? Eu tava
sem emprego. Uma amiga minha que ia, eu ainda falei pra ela, não conta pra ninguém que eu vou, por favor. Sério? Porque naquela época, sertanejo não era que nem hoje. Aquela época, estamos falando quanto tempo atrás, Rita? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 2003? 2000, ano 20 2000, anos. Quase 20 anos, né? E aí comecei. A hora que eu vi, eu já tava apaixonada. Envolvida nisso tudo. Totalmente. Demorou bastante tempo, porque eu aprendi com essa nova geração que veio Sim. de evento, né? Certo. Eu sou antes dessa nova administração, que é do André, que era do Rastro lá embaixo, Isso. que era da Evani, do Almeida, era outros donos. E aí peguei- como é que você se viu quando você teve ali de frente com um cantor ou uma cantora que foi, pá, eu era, né? Eu sou fã dessa pessoa, tô aqui do lado, cuidando das coisas, organizando as coisas pra ele. Quem foi o primeiro que você se lembra e falou assim, não, esse aqui, você ficou surpresa que você encontrou assim, que pá, me baqueou mesmo foi a Ivete. Ivete Sangalo. Eu sempre tive apreço, mas como era serviço, e eu Aham. sempre estava focada que tinha que dar certo, Tudo certo, é. porque era muita responsabilidade. Até eu entender que era muita responsabilidade, que era muita gente, a parte burocrática, muita coisa que quem vai na festa não sabe que não vê, acontece. não vê isso, né? Na hora que chega o artista, você já não tem mais, você nem Você tá tão esquece, focado né? É. nele. Mas Ivete foi demais, assim, foi mais forte que eu, que ela é encantadora. Foi esse evento que a Ivete machucou o pé aqui em Bordo? Não, foi o outro, hospital, depois não, né? desse. Ela já tinha vindo, eu ainda não estava trabalhando nessa forma de estar Aham. perto. Trabalhava, mas não tinha esse acesso. Mas tava ali do ladinho dela, Tava né? ali, tava, né, plantando. Aí começou, quando eu tive fazendo parte da organização, e ela chegou, e é aquele brilho mesmo. É Ela mesmo. chegou, Ela é assim ela mesmo, né, assim, Rita? Ela é Não daquele jeito. Como ela é massa, né? Ela fala isso muito, ela não tem frescura. O abraço dela é de verdade, né? O beijo que ela dá ali, oi, tudo bem? Atende todo mundo, atende fã, atende deficiente. Ela atende. Hoje em dia é muito diferente. É difícil ter todo mundo ter essa pegada, você acha, Rita? Também tem a questão daquela época, se bem que ela sempre foi um sucesso, mas naquela época, né? Ela tava estourada. Ela tava estourada, mas ela tinha esse tipo de atendimento. Hoje eu já não sei se está desse jeito. Aham. Até por conta da agenda cheia deles, né? Não é só dela, é de todos eles. Então eu acabo entendendo um pouco, às vezes, o não atender. Fico brava, mas eu entendo porque tem um dia que eu também não tô bem. É. Então eu imagino que o cara tem um dia também que ele tá... E assim, né, Rita, quando você recepciona ali o artista, ou os artistas, né, as duplas, eles muitas vezes acabam vindo de um outro show. É uma vida muito corrida essa turma do sertanejo, não é? Então assim, é legal você falar isso, porque as pessoas não entendem. Fala, o cara não quis tirar foto com a gente, não quis dar um autógrafo, passou correndo. O cara tá cansado, e daí a pouco tem um show de 1h30, 2 horas, onde ele tem que cantar, a voz tem que estar legal, ele tem que manter o pique. O fã não entende isso, não, né? Não entende, até porque ele tá ali na frente do artista, né, do dele, artista, fã dele. do coração. Só que, infelizmente, acontece de chegar um dia que né, casa de não tá na mesma vibe que ele. Às vezes ele tá com algum problema em casa. Às vezes o artista chega, dormiu em outra cidade, acordou, voou até aqui, ou veio no ônibus, ou veio de carro. Então também tem o cansaço físico dele. Ele vive disso. Ele tem que atender. Ele tem que atender. Mas a gente também tem que olhar eles como ser humano. Eu tenho mais contato com produção, Isto. o antes. A hora que chega eles, eu já fico meio ali. Já deixo quem conhece, quem nunca tirou foto. Hoje em dia a gente tem também uma prática, né? Do contratante que é daqui de Bauru, que sempre faz os grandes eventos. A maioria deles fazem isso. Eles dividem as pulseiras de atendimento entre pessoas que não foram atendidos também. Tem compromisso, às vezes, de amigo, de patrocinador. Mas assim, se você parar pra pensar mesmo, a gente acaba ficando numa situação difícil. Porque a gente tem que escolher que não dá pra escolher. Né? O artista, às vezes, limita em 10 pessoas pra ele atender. E você tem uma ali um público cidade que tá esperando ele. Às vezes tem 20 mil pessoas. Pois Como que você escolhe 10, 15?
Não, é entendeu? muito difícil. Não É fica difícil. Às vezes as pessoas têm que olhar também do nosso lado, né? Nossa, não é tão fácil. E acho que talvez por isso, né, Rita, quando uma pessoa consegue entrar no camarim, fazer uma foto com o artista, ele fica encantada, fica ali, porque realmente, dentre tantas pessoas, né, ela pensa assim, pô, eu, dentre muitos, estou aqui pra fazer uma foto com, sei lá, com um cantor, com uma cantora, com a dupla. Então, você sente que as pessoas ficam em estado Às de vezes- êxtase, né? Às vezes ela sai de lá meio assim, nossa, mas é só isso? Tipo, a pessoa ele tava pronto, sorriu, Tirou a foto, e nem... deu. Porque acontece. Muito. Aham. Acontece. Entendeu? Às vezes é o que eu te falei. Tem gente que te recepciona, bom dia, boa noite, tal, não sei o quê. Mas tem um cara que tá ali e fala, oi, tudo bem? Isso, sorrisinho, tirou a foto. Tchau. Tchau, E o obrigado. cara dali que tá tirando a foto já tá assim, ó, vamos. É, porque tem muita gente, não pode atrasar. Mas, normalmente os shows começam atrasados, mas se bem que tem muito artista. Ó, eu achei muito bacana, não sei se você foi no Alexandre Pires, que teve aqui em Bauru a última vez que ele teve aqui, do Baile do Nego Velho. Eu falei assim, não vai começar, acho que era pra começar às 11 horas, não vai começar na hora. Eu cheguei, acho que era umas 11h20, ele já tinha começado. E ele falou, eu lembro que ele foi muito legal, falou, não, isso é um respeito pra quem veio aqui, pagou o ingresso e tal. Pô, e o show dele foi 3 horas, e o cara dançando, tudo assim. Eu não sou fã do Alexandre Pires, mas confesso que fiquei dali por diante, porque assim, um baita de um profissional. Você já teve oportunidade? Já, mas assim, agora vamos falar dessa parte. Alexandre Pires, Tororó, Bruno Marrom. Existem alguns artistas que têm esse compromisso, né, de horário, mas às vezes foge a regra. Foge, eu imagino que sim. Principalmente por assim, beleza, explodiu de venda. Aí, isso fica até uma dica. Vai mais cedo pro evento. É verdade. O povo espera acabar a novela. Sai todo mundo junto. O show tá marcado para as 11h30. O O trânsito trânsito fica tá louco. 10 quarteirões. Como que você começa o show? Acaba ficando a gente numa situação com o artista assim, por favor, espera mais um pouco. O trânsito tá assim, assado. Até por conta de segurança das pessoas. Verdade. Porque aí ele vai ouvir, ele vai querer estacionar em qualquer lugar, ele vai querer aquela... Então a gente tem que ter esse critério, esse cuidado com as pessoas, entendeu? Mas já teve vez de não ter mais como segurar. Tem que começar, o pessoal tá lá entrando e vira aquela loucura. Nossa. Então tem que pensar em tudo isso, né? Agora a música sertaneja parece que dominou de uma certa Ficou, forma. né? E aí as festas de peão, as grandes festas, não só aqui em Bauru, Barreto, Jaguariúna e tantas outras que você vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então veio num momento bacana, assim, a coisa crescendo, as meninas estourando, né? As duplas femininas, pandemia. E o seu setor parou tudo. O seu setor foi um dos que mais, né, eventos, shows, não tinha como reunir as pessoas. Como é que foi esse momento pra você e pra vocês, pra tua turma, teus amigos? Pandemia, pra mim, foi uma faculdade. Foi um PhD, sabe, assim, de vida mesmo. Que sentido você... A gente tinha que sair melhor. Sim, Eu não tinha opção. Eu uso muito isso. Quem não melhorou na pandemia, querido, contente-se, porque não melhora mais. Porque, pra mim, foi divisor de águas muito grande. Eu já tinha tido uma divisão. Quando eu fui mãe, né? Quando virou uma responsabilidade a vida e tal. Mas a pandemia, quando você achava que tinha alguma coisa, achava que era alguém, achava que tinha amigos, Nossa, achava que era popular. E não era nada disso. Nada. Não era nada disso. Nada. Todo mundo igual, no mesmo nível, no mesmo patamar. Todo mundo. Não tem. Eu consigo enxergar hoje isso. Não existe. Vocês vinham numa rotina muito grande de eventos acontecendo Sim. quase toda semana, acontecendo Sim. lá. E parou assim, não foi nem com freio de mão, forma abrupta, o negócio Não. não dá mais pra se reunir. Primeiro que parou e o último que voltou, né? Mas isso também. Só que assim, a gente parou. Muito ruim. Foi ruim porque teve que se reinventar. Teve que aprender a viver. Teve que aprender a comer diferente. Aprender a pagar a conta diferente. A saber real o valor de dinheiro. Teve que... eu falo real mesmo. Aprender a receber. Eu tenho pessoas hoje muito queridas no meu coração. Na pandemia, tipo, anjo mesmo, sabe? Que chegou porque chegou ao ponto.
de precisar de ajuda. Lógico, De precisar de ajuda real, entendeu? De cesta básica e tudo mais. Porém, hoje eu entendo o quanto é bom você poder ajudar. Porque eu já tive que receber. Receber é muito. Entendeu? Você tem que quebrar o orgulho, você tem que pôr a violinha no saco e falar, vamos começar de novo? E eu me reinventei, eu comecei a fazer curso online, a ouvir outras coisas. Tive uma grande oportunidade de emprego de um empresário aqui de Bauru, que eu sou muito grata a ele, no Distrito Industrial. É uma pessoa que eu tenho uma grande estima, porque ele acreditou em mim. Olha que legal. E eu fui trabalhar na empresa dele, me doei. Talvez se eu, né, não tivesse toda essa experiência em eventos e amar o que eu faço, eu estaria até lá até hoje, porque é uma empresa que tem um lugar no meu coração. Mas o evento me dá um retorno, me ajuda a fazer meus filhos a não ter que trabalhar com o evento. É isso que eu quero, né? Mas a pandemia, pra mim, foi isso. Foi uma escola de que eu consigo mudar, eu consigo, onde eu estiver, começar de novo, não desistir. E isso serve para todos os segmentos, não é só para o evento. Embora eu trabalhar com evento, né? Eu prestava serviço de produção, trabalho numa etiqueteira e faço controle de acesso. Certo. Os 3 serviços dentro do evento. Então eu não tinha renda. Eu tinha tudo para ter dado errado. Por quê? Histórico. Aham. Se eu tivesse ficado na regra, Aham. é isso que eu falo. Quebra a regra. Faz dar certo. Sai fora da caixa. Pensa Sai fora da caixa, pensa né? fora da caixa, sai da zona de conforto, sai do quadro. Usa o nome que quiser, mas se você quer que dá certo. Se mexa, né? Eu acho que você tem que se mexer, né? Porque água parada dá mosquito, dá dengue e apodrece, É isso né? aí. Obrigado. Eu que Sucesso agradeço. sempre. Eu Pra amei nós. conversar com você, tá bom? A gente vai estar junto nesses Amanhã. próximos 4 dias aí. Precisar de 5 mim, dias. Ô, Rita, estarei lá. dá uma Te fitinha. dou uma pulseirinha. Tô brincando. Obrigada, Não viu? vamos precisar. Eu que Obrigada agradeço, mesmo. Rita. Parabéns pela sua história, pelo Obrigada. seu sucesso profissional. Tenho certeza que você vai muito mais longe ainda, se Deus quiser. Eu creio. Tá bom? Amém. Obrigada. Que isso. Gostou? Eu adorei, eu adoro cada papo que eu converso aqui, que eu tenho com os meus entrevistados, com o meu... Não é nem entrevista, é bate-papo, é conversa aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui, agradeço imensamente a sua audiência, ter ficado com a gente até aqui. Mais um recadinho, peço para que você aqui se inscreva no nosso canal do YouTube, nos siga nas redes sociais, tá bom? E compartilhe, dá o seu joinha, porque quanto mais joinha você dá aqui no YouTube, a nossa rede cresce mais ainda, mais pessoas ficam sabendo do KiCast, tá bom? Até a próxima semana com um novo entrevistado, uma nova história e muitas chaves que podem abrir as portas de sucesso para você. Tchau, até mais, viu?